E aí, pessoal, o fator Renato. Isso mesmo, a pressão por Renato Portaluppi. O que é verdade, o que é papo de rede social, o que se trabalha internamente, quais os caminhos a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Antes de falar em Renato, vamos falar da Golden Token Brasil, uma forma moderna e garantida de investimento. Seu dinheiro não está rendendo na poupança, os investimentos dos bancos não estão rendendo, pois o primeiro token de minérios do Brasil possibilita todos os meses grandes lucros. E para isso, basta que você entre agora na descrição e conheça a Golden Token Brasil e melhore os seus rendimentos. Compre agora Golden Token Brasil e lucre todos os meses. Basta entrar aqui na descrição e conhecer tudo sobre a Golden Token Brasil. Gente, Renato Portaluppi dispensa apresentações, né? Renato Portaluppi é o maior jogador, o maior ídolo, um dos maiores treinadores da história do Grêmio. E o Grêmio vive um momento institucional terrível, né? O Grêmio, quando caiu, afundou completamente. E vive, sim, muitas dificuldades institucionais, políticas, falta de lideranças. E Renato é uma liderança constituída, a maior, talvez, liderança, e que durante muito tempo fez, com o Romildo Bolzan, uma dupla que traz uma lembrança afetiva muito boa para o torcedor. Foi Renato que conquistou a Copa do Brasil em 16, foi Renato que conquistou também a Libertadores de 17. E só nesse aspecto a gente já impõe o nome de Renato acima dos problemas momentâneos. Isso, na ilusão do torcedor, é amplamente comum que a gente tenha pelo menos o pensamento. Mas é preciso dizer, ao mesmo tempo, que a figura de Renato é também, para muitas pessoas, associada ao fracasso do Grêmio. A construção desse grupo mimado, desse grupo caro, desse grupo que fracassou e nos levou para a segunda divisão, muitos associam também a Renato. Eu, particularmente, e aí depois eu posso até dar uma linha da minha opinião, tenho exatamente esse sentimento. Não é culpa do Renato, mas é também do Renato, que construiu o grupo. Construiu, e a gente tem que entender isso. Mas ontem, Renato Portaluppi concedeu uma entrevista para a Rádio Gaúcha, à noite. E ali fez 2 ou 3 frases que levaram as redes sociais a falar só sobre isso. Primeiro disse que o Grêmio jamais cairia se ele estivesse no comando. E depois disse, não tenho nenhum problema com ninguém, sempre construí boas relações internas. O que isso trouxe para todos? Opa, Renato está abrindo a possibilidade de vir. Lembrando que o Renato sai do Grêmio, depois ele vai para o Flamengo. No Flamengo ele acaba demitido muito rápido, ele trabalhou pouco no Flamengo. Muitos consideram que o time deveria jogar mais e tal, mas esse é um assunto do Flamengo que eu não vou tratar aqui. O que existe aqui é que o nome do Renato, a partir do momento em que se posiciona dessa maneira, ganha proporções gigantescas. E aí a gente tem que ir, e é exatamente sobre isso, para falar em bastidores. O que a gente pode falar sobre Romildo, sobre Amodeu, sobre os vice-presidentes? Renato é unanimidade? Você já parou para pensar nisso? Se nas redes sociais existe essa divisão entre gostar ou não gostar, entre posicionar o Renato acima do Grêmio, em posicionar o Renato como grande culpado, todo mundo tem mais ou menos uma linha. Mas essa é uma linha do torcedor, da minha linha como analista. Ela não é uma linha de entendimento do Grêmio. O que a gente pode falar? O presidente Romildo é muito comedido para falar, inclusive para posicionar o seu pensamento. Amodeu, da mesma maneira. Agora, alguns vice-presidentes, uns querem a presença dele, gostam e acham que deveria ter ficado, e outros também já externaram que não, que esse não é um posicionamento. O que a gente sabe, por exemplo, com relação a Denis Abraão, é que ele não é muito fechado com o Renato. E não só não é muito fechado com o Renato, e aí em cima dessas informações que eu procurei, parece até que teve um bate-boca no dia do jogo entre Grêmio e Flamengo, aqui na Arena, o 2-2, aquele jogo que acusaram o Renato de tentar fazer o Grêmio ganhar o jogo e tal. Ali parece até que teve alguma coisa ali na zona mista.
criando ainda mais a ideia de que não são muito fechados. Não estou dizendo que não se dão, não tem nada disso. O Denis é muito gremista e respeita todos os ídolos do Grêmio, mas acho que tem alguma coisa aí que talvez inviabilizasse. E aí a gente entra no campo político. Quem ganha efetivamente, politicamente, com a volta do Renato? Romildo Bolzan. Ele mesmo. Por quê? Porque Romildo hoje, ele é um nome muito criticado pelos dirigentes. Desculpa, pelos torcedores. Muito criticado. Romildo Bolzan está tendo muita dificuldade em refazer a relação com a torcida, se é que a gente acredita que vai refazer. E talvez a presença de Renato em Porto Alegre possa causar exatamente esse impacto para a imagem de Romildo Bolzan. E em cima dessa realidade, talvez o Grêmio procure, através da grandiosidade da marca Renato, alguma pacificação do ponto de vista político. Por quê? Porque Renato se posicionaria, mais uma vez, como uma das grandes lideranças desse processo e acalmaria um pouco essa ânsia, até mesmo de vingança, de incomodação que existe do torcedor em relação à figura do presidente do Grêmio. Isso de fato pode acontecer. Isso balançaria esse jogo de cadeiras que hoje parece ser a política do Grêmio. Onde uns querem que o Grêmio afunde para se levantar como grandes salvadores, outros tentam se reerguer diante do fracasso, uns tentam se desassociar da figura da direção, porque todos eram gestão. Aí um grupo já saiu, outro grupo já saiu, um vice-presidente já não quer mais, outro. Aí tu tem uma série de células independentes que estão se desassociando. Pois se Renato Portaluppi chega, principalmente diante da insatisfação do torcedor com relação ao trabalho do Mancini, se ele chega, ele traz exatamente esse processo, ele coloca nesse processo exatamente essa linha. Ele dá um componente novo, ele fortalece Romildo Bolzan e ele permite com que todos caminhem olhando com um pouco mais de restrição para essa construção da eleição que vem aí. O Grêmio ganha com isso? Não me parece. Mas às vezes as disputas elas param muito mais no campo político do que no campo do entendimento para o clube. Eu tenho uma leitura de que o Grêmio tenha que virar essas páginas, todas elas, e partir para um novo rumo, um novo caminho, sem revisitar a todo momento estruturas como essa. O Grêmio precisa evoluir, o Grêmio precisa pensar mais longe. O Grêmio tomou o tombo que tinha que tomar, feio, onde todos participaram. E eu falo todos assim, nas pessoas, sim, Renato, Thiago Nunes, os jogadores, os dirigentes, todos, os grupos políticos, a falsa unidade política, todos precisam ser responsabilizados. O Grêmio precisa de um novo passo a partir dessa construção. E talvez a figura de Renato seja um exemplo disso. Ou o Grêmio revisita o passado em cima dessa realidade, que é uma opção, e faz mais uma tentativa de composição à crise, de buscar a composição política em cima de figuras e não de um projeto, ou o Grêmio finalmente vira essa página e tenta um novo caminho a partir de agora. O Grêmio vive uma crise institucional importante, onde esses assuntos que dão muito o que falar nas redes sociais, onde, e é muito legal também, a gente ouve opiniões de lado a lado, de momentos a momentos, de situações muito distintas e que permitem claramente a criação de novas narrativas e novas reflexões. A gente precisa sempre estar muito atento a esses movimentos. O jogo de xadrez está aberto, o quebra-cabeça está aberto. A gente tem que tentar entender os movimentos para saber o caminho. O fato é, o nome de Renato voltou à discussão. E não desprezem o tamanho de Renato Portaluppi. Ele é gigantesco. Então, quando as pessoas falam assim, pode, não pode, o que é, o que não é, Renato acenou. E quando ele acena, é preciso ficar muito atento para saber dos movimentos. Não se surpreendam
se isso tomar uma composição ainda maior. O jogo da política tá aberto. E Renato é um trunfo fantástico para qualquer um. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.